Que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 7. Nosso texto de referência vai do versículo 2 até o versículo 17. Começo com uma pequena ilustração. Certo homem começou a notar algumas rachaduras nas paredes da sua casa. E ele pensou que se tratava de uma avaria superficial. Então, quando uma rachadura aparecia, ele corria e a cobria com massa, repintava o local e dava o caso como resolvido. Só que, com o passar do tempo, as rachaduras foram aumentando de tamanho, de extensão, de quantidade. E ele finalmente procurou um engenheiro que fez uma vistoria na casa e deu o veredito. O problema está na fundação. A solução é que não adianta cobrir as rachaduras, porque elas voltarão a aparecer. O trabalho a ser feito é derrubar as paredes e começar do zero, só que dessa vez prestando mais atenção à firmeza da base, da fundação. E, irmãos, essa breve ilustração nos serve como ponto de partida para a nossa reflexão nessa noite, porque as nossas vidas se assemelham a uma casa nesse sentido. A firmeza e a segurança dessa casa, que são as nossas vidas, depende de como está a sua base. A nossa base, como cristãos, é sempre o Senhor, somente o Senhor. Na verdade, a base de toda a vida humana é o Senhor. Alguns têm consciência disso e outros não. Nós temos consciência disso. Nossa vida de comunhão com Deus, com o Senhor, é a nossa fundação, é a nossa estrutura. Jesus usa essa figura, quando ele fala sobre as duas construções do homem que construiu a sua casa sobre a areia e aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E quantas vezes nós identificamos rachaduras aqui e ali nas nossas vidas, nos relacionamentos, na vida profissional, na própria espiritualidade. Quantos fracassos nós colecionamos, quanta humilhação, quantas derrotas para o pecado, que é o nosso arqui-inimigo. E o que nós fazemos, irmãos? Cobrimos com massa e seguimos em frente, não é? Uma cirurgia de reparação aqui, um regime ali, não é? Uma dieta colar, academia. Nós vamos procurando meios de cosmetizar essas nossas rachaduras, que são circunstâncias, pecados, males que assediam a nossa alma o tempo todo e que rompem a nossa relação com Deus, criam essa fissura na nossa relação com Deus. Só que as rachaduras voltarão, maiores, com maior extensão, causando maior dano. E qual é a solução? Derrubar tudo e começar de novo. Prestando atenção à importância na firmeza da base, da nossa relação com Deus. E a primeira medida a se tomar nesse sentido, irmãos, é o arrependimento, não é? O dono da casa, a primeira medida que ele deveria tomar seria se arrepender de ter feito uma obra tão corrida, tão rápida, sem prestar atenção na fundação. É o que cabe também a nós, quando nós percebemos estas rachaduras nas nossas vidas. E o texto dessa noite nos fala sobre isso. Como nós tentamos cobrir com massa aquilo que deveria ser refeito inteiramente quando o assunto é a vida com Deus. Porque a vida com Deus não admite mais ou menos, sabe? Nós brasileiros adoramos um mais ou menos, não é verdade? A gente vai até um certo ponto e aí a gente diz assim, tá bom, já tá bom. Mas, como diz um livro antigo,
o bom é inimigo do ótimo, não é? E para Deus, a nossa relação com Ele, irmão, só pode ser uma relação verdadeira se o nosso íntimo, se o nosso coração, a nossa alma estiver bem fundamentada na sua verdade. Então, o texto dessa noite traz essa questão e define tudo, e isso define tudo na vida das pessoas envolvidas lá no texto, e também define tudo em nossas vidas, se viveremos em triunfo ou em fracasso e humilhações. E eu não falo de realizações afetivas, materiais, financeiras em primeiro lugar, passa por aí, mas não é o mais importante. Porque a verdadeira vitória ou derrota que nós temos na vida diz respeito à nossa espiritualidade, como está a nossa alma perante Deus. Como Jesus também ensina nos evangelhos, não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Então, foi assim com Israel e é assim conosco também. Nós vamos ler o texto então e ver que lições ele traz para nós nesse sentido nessa noite. Em primeiro lugar, nós vamos ler apenas do verso 2 até um pouquinho adiante só, depois nós vamos orar. Verso 2 até o 4, e depois vamos orar, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta aí, no capítulo 7 de 1 Samuel. Diz assim: desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Santa Palavra. Obrigado porque ela está aberta diante de nós mais uma vez. Te damos graças, ó Deus, por esse privilégio santo. Agora pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através desta breve reflexão, que o Teu nome seja glorificado e que nós sejamos levados de volta para o firme fundamento da Tua presença, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, é importante dar um contexto aqui para essa nossa porção de 1 Samuel. O versículo 2 fala da arca. Desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Tudo isso daqui tem uma razão de ser. Começa no capítulo 4 com a guerra contra os filisteus, e essa guerra revelou as rachaduras da relação de Israel com Deus. Israel estava afastado do Senhor. Sacerdotes ímpios, Eli e seus filhos, levaram Israel para longe do Senhor e permitiram que o povo adorasse a Deus ao mesmo tempo que adorava imagens, deuses pagãos com suas vidas. E essa rachadura cresceu, até o ponto em que ela não podia mais ser reparada naquele momento. Mas ainda assim, os israelitas acreditavam que se eles levassem a arca para o meio da batalha, eles seriam vencedores. Ou seja, a arca naquele momento se tornou um ídolo para eles, porque Deus não estava mais com eles. Então a arca virou um ídolo, se tornou um fetiche, um patuá, né? Como a gente dizia antigamente, um elemento onde eles fixavam a sua expectativa como se fosse um verdadeiro ídolo. Eles estavam cobrindo com massa as rachaduras da sua relação com Deus. E o que veio com isso? Fracasso. Além deles perderem a guerra clamorosamente, a arca foi levada e deixou para trás um rastro de destruição em seu caminho. Desse rastro de destruição, 70 homens na cidade de Bet-Semes, que era uma cidade israelita, morreram
porque olharam para dentro da arca. Então a arca já não era mais um instrumento de bênção e sim de maldição, conforme Deuteronômio 28 já previa: se vocês obedecerem, vocês serão abençoados, as bênçãos virão sobre vocês, mas se vocês se voltarem contra o Senhor, as maldições previstas nesse livro também cairão sobre vocês. Onde a arca se tornou bênção de novo, irmãos? Na casa de um homem justo e temente ao Senhor. Versículo 1 do capítulo 7. Então os homens de Quiriate-Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Uma família sacerdotal que estava acostumada a viver na presença de Deus. Então, na casa desse homem justo, a arca foi uma bênção durante 20 anos. Não matou ninguém, não feriu ninguém. Qual era a diferença, se a arca era a mesma? A diferença era o tipo de relação que a casa onde a arca foi depositada tinha com Deus, uma relação de comunhão. Uma pessoa cuja base de relação com Deus estava firme, estava sólida. E isso é o que faz a diferença. Então, nós entramos no verso 3, quando Samuel, vendo que o povo se lamentava porque a arca do Senhor havia sido tirada do meio deles, e eles estavam em grande aflição e aperto, então eles clamaram ali ao Senhor. E Samuel, ouvindo o clamor do povo, então ele diz: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor. Duas coisas devem nortear a nossa compreensão desse texto. Primeiro, uma pergunta que vem do contexto anterior, capítulo 6, 19 e 20, depois você pode conferir. Quando morre aquele monte de gente lá em Quiriate-Jearim, a pergunta que se faz é: quem poderia estar diante do Senhor, esse Deus santo? Um suspiro depois da morte dos 70 homens. E a segunda é a resposta de Samuel, logo aqui no primeiro verso. Quem pode estar na presença do Senhor, esse Deus tão santo? Aqueles que se voltam para Ele de todo o coração. É a pergunta que Samuel faz, é a colocação que Samuel faz. A implicação dessa decisão de lamento, de clamor, então ele diz: olha, se vocês estão voltando para o Senhor de todo o coração, tudo bem, podem voltar, porque Ele vai aceitar vocês. Meus irmãos, se há uma coisa maravilhosa diante de Deus, é que Ele não tem prazer em nos punir pelos nossos pecados. Ele tem prazer em restaurar as nossas vidas, em perdoar os nossos pecados. E sempre há um lugar na presença de Deus para o coração verdadeiramente arrependido. Então, há muitas coisas a serem consideradas aqui, mas eu queria focar em apenas 2 pontos. Primeiro, o temor cai sobre nós todas as vezes que nós notamos que Deus está operando uma ação de juízo. Na verdade, essa é a função do juízo de Deus, despertar em nós o temor adormecido por Ele. Porque como seus filhos, nós devemos compreender que vivemos na presença de um Deus santo, irmãos. Vemos aqui o temor do Senhor cair sobre os betsemitas depois da morte daqueles 70 homens, assim como veremos o temor cair sobre Davi quando de novo ele tentou levar a arca para Jerusalém na forma errada e de novo houve morte e destruição. Assim como também houve temor na igreja quando Ananias e Safira tentaram enganar o Senhor e foram mortos pelo juízo de Deus. Então, a falta de sequer um levita para cuidar da arca na cidade revela o quadro espiritual caótico de Israel naquele momento. E não seria então a última vez que a arca destruiria os próprios filhos da aliança. Isso para lembrar o povo de quem é o Deus de Israel. Quem é o Deus ao qual o povo serve. Segundo ponto é que podemos observar um espaço de tempo considerável que os israelitas sofreram sob o jugo dos filisteus. Durante esse tempo, o povo de Israel gemia, se lamentava ao Senhor. No capítulo 7, versículo 2, já vimos, que vem o que? Revelar que ao mesmo tempo em que eles clamavam a Deus, eles adoravam os ídolos. Porque esse é o complemento da palavra de Samuel. Se você olhar na segunda parte do verso 3, ele diz: se é de todo o coração
que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os ídolos estranhos e os astarotes, e preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele, e Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Você percebe então como o povo adorava a Deus de um lado e adorava os ídolos do outro? E a gente pergunta como isso pode acontecer? Meus irmãos, essa é a coisa mais simples de acontecer, porque ela não acontece de um dia para o outro, ela é gradativa. Nós vamos fazendo concessões, vamos deixando rachaduras e mais rachaduras, vamos colocando uma massa aqui, outra ali, e a nossa relação com Deus vai se rompendo até o ponto em que nós começamos a adorar os ídolos e achamos que está tudo bem dividir a adoração a Deus com a adoração aos ídolos. De certo modo, esse relato vai mostrar muito do sentido de apostasia contínua que nós vemos lá no livro de Juízes, né? E lá o texto dizia que o povo fazia o que queria porque não havia rei em Israel. Só que agora o Senhor está trazendo um fato novo aqui, que ele havia revelado já a Samuel, lá no capítulo 3, versículo 11, quando ele diz: Samuel, eu vou fazer uma coisa em Israel que todos os ouvidos dos que ouvirem vai tinir de espanto. O que Deus estava fazendo? Bom, o capítulo 3 aponta para algumas coisas. Primeiro, Deus está mudando o paradigma. Um contraste começa a ser estabelecido e essa mudança tem um nome, o nome é Samuel. Ele que representava o fim da era dos juízes, mas faria isso com honra, porque havia sido consagrado ao Senhor desde o ventre materno e agora, sendo levantado pelo Senhor conforme a promessa feita a Eli, lá no capítulo 2, verso 35, onde o Senhor diz: olha, o teu ministério vai passar, porque você é um homem ímpio e os teus filhos são homens ímpios, servindo na minha casa. E então Samuel é levantado para liderar Israel ao estabelecimento da monarquia, e essa mudança vai ser demarcada aqui no capítulo 7. Segunda coisa, não só a forma de governo ou a mudança simplesmente institucional é o que Deus está fazendo aqui, porque algo mais precisa mudar, o coração do povo de Deus. Observe que essa é a primeira vez que Samuel fala como novo juiz e profeta de Israel. Ele havia falado ao povo antes, mas não nessa condição. Então, qual é o primeiro tema que ele trata? Um chamado de volta. Uma volta de todo o coração. Significa dizer que o coração está indo na direção errada. Não adianta seguir mais como antes. Voltar de todo o coração foca na dimensão interna do arrependimento. Algo real, verdadeiro, concreto, que se vê em ações práticas. E vamos seguir, irmãos, e descobrir como essa mudança de paradigma deve afetar a mente, o coração, o entendimento, a vida prática dos israelitas. Porque, a partir do verso 4, o povo é chamado a renovar uma aliança com Deus. Né? Versículo 3, na verdade, segunda parte, ele diz: se de todo o coração voltarem ao Senhor e o servirem somente a Ele, Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Então o texto mostra que àquela altura o povo já reconhecia Samuel numa posição de liderança. E vemos a partir desse ponto a atitude do povo pronta a obedecer às instruções. Então agora eles convocam uma renovação de aliança. 3 coisas são determinadas aqui. Primeiro, o rompimento com os ídolos. Quando Israel estava no limiar da terra prometida, lá em Moabe ainda, Moisés vai repetir a ordenança do Senhor: quando entrarem na terra, não aprendam os costumes abomináveis daquele povo. E ainda na terra de Moabe houve um infame caso de Baal-Peor, quando os homens de Israel se prostituíram com mulheres moabitas que adoravam ídolos pagãos, deuses pagãos como Baal. E basicamente havia um alvo frequente no culto a esses falsos deuses, que era a questão da fertilidade, porque isso era importante para geração de filhos e também para a prosperidade da terra que produzia seus frutos. Então Israel focava nas necessidades imediatas e com isso esquecia da sua fidelidade a Deus. Segundo ponto, o arrependimento sincero. A primeira exigência de tirar do meio deles os deuses estranhos e os astarotes
significava uma ação externa. Agora eles tinham que destruí-los também no seu íntimo, destruindo completamente os seus altares, mostrando um arrependimento sincero. E arrependimento é isso, irmãos, é uma mudança interna de direção. Porque é isso que o Samuel determina aqui, que o povo se disponha de verdade, sinceramente, de coração e mente, a abandonarem aqueles objetos de culto que competiam com o Senhor em suas vidas. Meus irmãos, quantos deuses nós ainda conservamos nos nossos corações? Tudo aquilo que toma o lugar que é de Deus em nossas vidas é um ídolo, é um falso Deus. E então a renovação de compromisso, observe que é uma sequência lógica: destruir os falsos deuses, destruir as falsas esperanças e dispor o coração sinceramente a renunciar aos antigos objetos de culto e reconstruir a relação pactual com Deus que havia sido quebrada. Essa é a exigência mais importante da lista: sirvam somente a Ele, exorta Samuel. Então, nessa frase estão presentes alguns aspectos básicos da aliança com Deus: adoração exclusiva, lealdade exclusiva, fidelidade exclusiva. Meus irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com homens, nem com falsos deuses. E dessa forma, Israel deveria se comprometer em servir com adoração, com lealdade e fidelidade somente ao Senhor, ou seja, de forma exclusiva. Não é à toa que a relação de Israel com Deus é assemelhada a um casamento. Foi isso que o Senhor fez com Israel no Monte Sinai, uma aliança como um casamento. E como uma esposa fiel, Israel não poderia procurar outros maridos, mas viver uma vida de fidelidade somente ao Senhor. Você percebe que essa mesma imagem é mantida no Novo Testamento. Jesus é o noivo, a igreja é a sua noiva. E a igreja também não pode se prostituir e adulterar com outros noivos. Ela só tem um noivo e o nome dele é Jesus. Então, irmãos, Israel deveria comprometer-se com isso: adoração exclusiva, lealdade exclusiva, fidelidade exclusiva ao Senhor. E a promessa é: Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. E mais à frente nós vamos ver o cumprimento dessa promessa. Israel então obedece às ordens do Senhor no versículo 4, como vimos. Temos aqui uma contraparte da renovação da aliança, porque Deus nos chama ao arrependimento, uma vez que Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele nos concede fé, Ele nos concede sua graça, mas cabe a nós atender prontamente ao seu chamado, porque a aliança sempre procede daquele que é o mais forte, o conquistador, para os que são conquistados. Deus é o rei que nos conquistou. Nós somos o exército derrotado, conquistado, e cabe a nós aceitar a aliança que Ele nos oferece humildemente e com gratidão, porque agora nós estaremos debaixo da sua proteção e do seu cuidado. Então é o que o povo faz. Ele acolhe o chamado de Samuel e renova os seus votos de fidelidade somente ao Senhor. Meus irmãos, esse propósito do povo se firma e ele vai durar durante quase 2 séculos, porque foi algo que foi feito do coração, não apenas da boca para fora. Então nós temos uma cerimônia pública de consagração nos versos 5 e 6. Samuel diz: congreguem todo Israel em Mispa e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Ou seja, uma atitude clara de arrependimento e quebrantamento. Samuel exerce aqui a função de intercessor. E ele busca ao Senhor pelo povo, intercede ao Senhor, o Senhor ouve a oração e perdoa os pecados do povo. Assim como Moisés foi chamado como profeta e líder para introduzir a instituição da lei, Samuel também foi chamado como profeta, juiz, para introduzir a instituição da monarquia israelita. E como Moisés fez intercessão pelo povo que havia pecado e adorado a falsos deuses, assim Samuel vai agora interceder por Israel durante os seus dias, como parte da renovação de aliança. Então, novamente o povo deu pronta resposta a Samuel e obedeceu aquilo que foi ordenado.
Então nós vemos a confirmação de reconciliação na demonstração do livramento de Deus, versículos 7 a 13, quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Ou seja, eles pensaram, vai ser como antes, vamos vencer. Não é? Não venceram antes? Agora nem a arca tem, ou seja, está tudo garantido. Só que agora tem um fato novo, irmãos. Agora Deus está de novo com Israel. Amém? Então, veja a diferença da atitude dos filhos de Israel. Versículo 7, segunda parte. Então, quando os filhos de Israel ouviram isto, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Meus irmãos, tem uma pregação básica no meio da igreja evangélica, que todo mundo já pregou a respeito do medo, que a gente deve vencer o medo, que a gente não deve ter medo, que o medo é do diabo. Mas não é bem assim não, irmãos. O medo é um instinto protetivo que nós temos, que nos livra de muitas coisas ruins. O medo que nos paralisa, o medo que nos imobiliza, o medo que rouba a nossa fé e a nossa confiança em Deus, este sim é um medo nocivo. Mas o medo que previne o mal que vem contra nós, esse é um medo sábio, prudente e justo. Esse é o temor que o povo sentiu aqui. Percebeu que não era suficiente para lutar contra Israel. Mas o que é que o povo fez? Foi buscar a arca? Não. O povo agora foi buscar o Senhor. E isso fez toda a diferença. Então veja, meus irmãos, como tapar as rachaduras com massa e buscar o firme fundamento são atitudes diferentes. E os resultados também são diferentes. Então eles disseram, Samuel, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Como é bom saber que existe alguém intercedendo por nós. Como é bom saber que Jesus intercede por nós dia e noite na presença de Deus, irmãos. E quando nós oramos, nunca devemos nos esquecer que Jesus está intercedendo por nós junto ao Pai. É por isso que as nossas orações chegam a Deus, não é porque elas são belas orações, não é porque as nossas palavras são convincentes, não é porque nós sabemos dizer palavras bonitas. Oração, meus irmãos, é o coração falando com Deus. O que importa é o que sai sinceramente da nossa alma, através da nossa boca, e Deus ouve porque Jesus intercede, porque Ele faz a mediação da nossa vida perante o altar de Deus. Então, o que vemos aqui é um claro contraste em comparação ao capítulo 4. O que destaca, primeiro, que na atitude do povo, quando temeu diante do Senhor, ao ataque iminente dos filisteus, a atitude mudou, é outra. No caráter do sacerdote encarregado de representar o povo, lá era o Eli, um homem ímpio, cujos filhos roubavam a gordura que deveria ser queimada ao Senhor para eles comerem. Olha só, tinham perdido completamente o temor. Em terceiro, a resposta de Deus também é diferente. Lá, o Senhor não se envolveu na batalha e Israel passou uma vergonha, foi humilhado e sofreu terrivelmente, além da derrota, uma grande humilhação. Mas agora as coisas mudam. Então Samuel pegou um cordeiro, versículo 9, que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Meus irmãos, isso daqui é o ponto de virada desse texto. Porque duas coisas importantes acontecem aqui. Primeiro, houve uma substituição de Israel perante Deus. O cordeiro foi sacrificado no lugar do povo. Aquele povo pecador, cujo coração ainda era um coração pecaminoso, estava clamando ao Senhor, mas a justiça de Deus sempre precisa ser respeitada, obedecida e atendida. Então, um cordeiro foi sacrificado no lugar do povo, substituição. Isso agradou a Deus.
E depois Samuel clamou ao Senhor por Israel, ou seja, intercedeu em favor do povo depois que o holocausto havia sido oferecido. Meus irmãos, a nossa relação com Deus, ela passa por esses dois polos. Primeiro, a nossa relação com Deus só é possível porque o Cordeiro de Deus veio ao mundo para tirar os nossos pecados. Porque Ele morreu em nosso lugar, porque Ele tomou o pecado que era nosso e por isso Ele permitiu que através dele nós pudéssemos ter acesso ao Pai. E segundo, Ele intercedeu por nós durante o tempo terreno de vida e intercede por nós agora, todo o tempo, conforme a palavra do Senhor nos revela no texto aos Hebreus, né, que Cristo intercede por nós constantemente como nosso sumo sacerdote perante o Senhor. Então, o Senhor responde. Versículo 10, enquanto Israel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para a luta contra Israel. Mas olha a diferença, naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Olha só que interessante. Tem um detalhe aqui importante. Sabe qual é? É que o lugar onde Israel havia sido derrotado na primeira batalha também se chama Ebenezer. Se você olhar, você vai ver que Ebenezer significa pedra de ajuda. Se você for lá no capítulo 4, você vai ver que o lugar lá também se chamava Ebenezer. Mas por que que naquele momento Ebenezer não significou pedra de ajuda para Israel? Porque Israel estava desamparado. Deus não estava com ele. Meus irmãos, o que faz diferença na nossa vida não são amuletos, não são ídolos, não são crendices, nem superstições. Meus irmãos, a igreja hoje está cheia de superstições. Meu Deus, mas muita superstição. Às vezes você está passando por uma situação e você vai pedir oração para uma pessoa e você diz a ela: olha, ore por mim, porque se for a vontade de Deus, eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida. E aí normalmente a pessoa, se for aquele crente padrão evangélico, ele vai dizer: não, Deus já respondeu. Isso aí já é garantido. É só partir para o abraço, porque já está garantido. Se Deus quiser, não, Deus quer. As pessoas ainda falam assim: meus irmãos, eu fico impressionado com a falta de temor no coração desse povo. Deus não nos constituiu como representantes dele na terra, irmãos. A igreja é um sinal do reino de Deus, mas ela não é o próprio reino de Deus. O único que pode representar a Deus na terra é Cristo, porque Ele é o Filho do Pai amado. Nós não. Nós somos apenas uma voz que clama no deserto, anunciando que o Senhor vem, mas não podemos tomar o lugar que é de Deus. Então, não é falta de fé quando nós dizemos: bom, se for o propósito de Deus, que Ele faça. Se não for, louvado seja Deus. Isso, meus irmãos, não é falta de fé. Isso, sabe o que é? Discernimento. É inteligência. O Senhor, Ele não tira a nossa inteligência quando nós nos convertemos, pelo contrário, Ele nos torna sábios. Mas de tanto a gente ouvir esses jargões evangélicos que o tempo todo são repetidos, a gente acaba acreditando que esse negócio é verdade. Entende? Então, quando você pedir oração para alguém, e você for humilde, né, como creio que você é, e você disser: bom, se for o propósito de Deus, Ele vai fazer. Se essa pessoa disser para você: não, Deus já fez, fale para essa pessoa assim: mas você quem é? Você é Cristo? Você é o representante direto de Deus aqui para dizer isso? E se for, a vontade de Deus for diferente, for outra? Aqui nós temos, irmãos, duas situações diferentes, que tiveram um resultado diferente, porque a base sobre a qual o relacionamento foi construído é diferente. E agora nós vemos uma base sólida,
que foi construída a partir do arrependimento, do quebrantamento, quando o povo diz: pecamos contra o Senhor. Houve o sacrifício, houve uma intercessão, houve uma expiação, e por isso houve a resposta favorável da parte do Senhor. Então a mesma pedra que naquele lugar não serviu de ajuda nenhuma para Israel, agora serviu como símbolo da vitória que Deus concedeu. O que é que mudou? A pedra? Não, a pedra era a mesma. O que é que mudou? O nome do lugar? Não, o nome do lugar era o mesmo. O que é que mudou? O povo? Não, o povo era o mesmo, eram os filisteus contra Israel. E por que o resultado foi diferente? Porque a base do relacionamento foi reconstruída. As paredes foram jogadas no chão, as rachaduras foram destruídas, e em seu lugar uma nova casa estava sendo levantada para a glória de Deus. Isso, meus irmãos, é o que faz a diferença. Amém? Então, nós vemos aí nos versos 12 em diante, versos 13 em diante, quando o texto vai dizer: assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. Meus irmãos, quando Deus faz, Ele faz bem feito. Percebe? Não foi uma vitóriazinha tola, tosca. Foi uma vitória completa. Porque Israel não apenas recebeu uma vitória, mas uma vitória duradoura. E quando Deus opera em nossas vidas, Ele faz coisas que duram, que resistem ao tempo. Porque elas são feitas por um Deus que é todo-poderoso. E tudo que Ele faz perfeito. Então, veja que além disso ainda houve restituição, versículo 14. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram o quê? Devolvidas. Desde Ecrom até Gate. E até os territórios ao redor delas, Israel tirou das mãos dos filisteus. E houve o quê? Paz. Entre Israel e os amorreus. Israel não precisou fazer barganha, não precisou oferecer terras raras, não precisou fazer trocas, não precisou fazer jogo político, tudo que ele precisou foi refazer a sua relação com Deus. Meus irmãos, sofrer frustrações e derrotas nessa vida é muito cansativo. E eu não sei quanto a você, mas eu muitas vezes me canso. E quando me canso, a primeira coisa que me vem à mente é justamente isso. O que posso fazer? O que posso fazer é buscar restaurar a minha vida de relação com Deus e esperar na sua misericórdia. Esperar na sua graça, porque, meus irmãos, Deus é fiel. Ele cumpre aquilo que Ele diz. A sua palavra é fiel. Então, versículos 15 a 17, vai dizer que Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel, e onde edificou um altar ao Senhor. Então veja, a vida toda de Samuel foi uma vida dedicada a uma causa que era maior do que ele. Ele não seria rei, mas ele foi usado por Deus para fazer essa transição do período dos juízes para o tempo da monarquia. Nós sabemos que depois disso veio Saul, um rei ímpio e mau, mas depois de Saul veio Davi, um bom rei, apesar de ser um pecador como nós. O Senhor usou a vida dele. O reino de Israel foi estabelecido durante 80 anos, com Davi e Salomão. Tudo isso começou a partir dessa atitude de quebrantamento sincero e arrependimento do povo. E aqui Deus começou a mudar as coisas. Então, eu quero dizer para você, aplicando já aqui algumas lições para nós, irmãos, a primeira coisa que precisamos ter em mente sempre
é que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. É uma verdade tão simples e parece tão costumeira, parece tão comum para nós que a gente esquece. Deus é a única fonte confiável na qual nós podemos encontrar segurança e paz. A manifestação de Deus por meio da tempestade, dos trovões, teve o propósito deliberado de revelar essa verdade. Baal não é Deus. Os ídolos são coisas vãs. Não faz qualquer sentido confiar neles. Por outro lado, irmãos, faz todo sentido ter cuidado para não desafiar esse Deus verdadeiro, antes servi-lo, confiar nele, somente nele. E aqui vai ecoar o chamado de Cristo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Ele que é o Filho unigênito do amado do Pai, quem revelou plenamente para nós a pessoa desse Deus verdadeiro, ele disse para os seus discípulos: quem vê a mim, vê ao Pai. Então nós devemos romper com os muitos ídolos modernos que nós entronizamos em nossos corações. Tudo que ocupa o lugar de Deus se torna Deus na nossa vida. Quando você tiver disposição para ler um bom livro, leia Os Ídolos do Coração. Compre esse livro. Ele é uma pancada no estômago. Você vai ficar com dor no estômago durante uma semana depois que você terminar de ler. Mas vale a pena. Porque ele coloca a gente de volta na base, de volta no alicerce firme da presença de Deus. Então, conforme Josué exortou o povo lá em capítulo 24, na Assembleia de Siquém: joguem fora os ídolos estranhos e sirvam somente o Senhor. Meus irmãos, o lugar que é de Deus, Ele não divide com ninguém. Não podemos esquecer disso. Segunda coisa importante: o arrependimento verdadeiro de todo o coração é a renovação de compromisso, de lealdade ao Senhor. São atitudes que podem trazer o livramento de Deus sobre o seu povo, sobre nós. Às vezes você procura solução para as rachaduras na sua vida, e aí alguém chega para você e fala: olha, lá na minha igreja tem uma corrente de 7 semanas, se você for lá vai ser batata. Ou então alguém chega para você e te entrega uma profecia, entre aspas, e diz: olha, Deus tem uma grande obra na sua vida. Meus irmãos, essa é a coisa mais comum que existe, porque Deus, tudo que Deus faz é grande. Então Deus nunca tem nada pequeno para fazer na vida de ninguém. Mas essas são as profetadas que a gente ouve, que muitas vezes falam ao nosso ego, mas na grande maioria das vezes são engano do próprio profeta. E engano que vem para nós quando nós damos ouvido a essas coisas. Meus irmãos, nós temos uma profecia totalmente confiável, ela está aqui nas minhas mãos, são 66 livros. Essa profecia não falha, ela é inerrante, ela é infalível, palavra de Deus. Ela é inspirada pelo próprio Deus. Essa é a profecia sobre a qual nós devemos conduzir as nossas vidas. Nunca vamos cometer erros se fizermos isso. Não os erros que nos afastam da presença de Deus. Então, aqui algumas coisas são importantes. Primeiro, a iniciativa de buscar o perdido sempre vem de Deus. Mas é fundamental que haja resposta a essa busca. Segundo, o arrependimento real parte de motivações íntimas e sinceras, mas deve ser seguido de ações concretas que confirmem essa disposição. Terceiro, o arrependimento e a vida reta para com Deus não nos isentam de sofrer os reveses da vida. Enquanto Samuel oferece sacrifício ao Senhor, os filisteus estão vindo atacar, irmãos. Mas devemos confiar que o Senhor há de se manifestar com poder vindo do alto em nosso socorro. Cristo é o bom pastor, e Ele veio buscar e salvar o que estava perdido, e para isso Ele se deu voluntariamente numa cruz. No entanto, é necessário que nós ouçamos e atendamos o seu chamado de bom pastor. Então, como Ele diz: deixe que os mortos enterrem os seus mortos, quanto a ti, vem e siga-me. Hoje, agora, sem mais adiamento,
sem mais justificativas e evasivas, venha, tão somente venha. É tempo de voltar ao Senhor, irmãos, de todo o coração. É a palavra de Filipe, é o eunuco, o etíope eunuco, quando ele diz a Filipe, Filipe, olha, depois que você me explicou aqui que o texto de Isaías 53 fala sobre Jesus, eu estou pronto para ser batizado, o que me impede? E Filipe diz, é lícito se você o fizer de todo o coração. Atos 8:37. Então, irmãos, se nos rendermos de todo o coração a Deus, nós temos em Cristo o nosso sacerdote fiel, que foi prometido a Eli, né, que passou pela vida de Samuel, mas que não se cumpriu plenamente na sua vida. Em Jesus nós temos o profeta definitivo prometido por Moisés em Deuteronômio 18. Em Jesus nós temos o intercessor eficaz que agora mesmo está à direita de Deus intercedendo por nós, como já falamos. Então, a questão é, vamos escolher continuar tapando as brechas, as rachaduras da nossa vida com a massinha? Ou vamos ter a coragem de jogar tudo no chão e começar de novo? Hoje é um tempo de oportunidade para isso. E não pense você que você já é um crente, né, que já está na igreja há muitos anos, então você não precisa fazer isso. Não se engane. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso, irmãos. Quanto mais tempo nós temos na igreja, mais enganados a respeito de nós mesmos nós nos tornamos. O bom é quando nós somos novos convertidos, porque aí sim a gente tem aquela gana, sabe? Aquela disposição de fazer tudo, a gente vai para a vigília, sobe o monte, desce o monte, tudo culto a gente quer participar, na igreja a gente varre, a gente arruma, a gente canta, a gente prega, a gente faz tudo, porque nós queremos servir a Deus e nada mais. Mas quando a gente vai ficando mais inteligente, quando a gente vai ficando mais sábio, o nosso gás vai acabando. E nós vamos nos acostumando com Deus. Essa é uma armadilha que nós não devemos cair nela, nos acostumar com Deus. Precisamos ter uma experiência nova com Ele a cada dia, irmãos. E isso acontece por meio da nossa vida de consagração regular ao Senhor. Hoje é um tempo de oportunidade, que todos nós possamos aproveitar. Amém? Eu peço que você curva a sua cabeça e você pense aí nas rachaduras que existem na sua vida. Que você tome uma decisão nessa noite. Se você quiser continuar tentando tapá-las, tentando cobri-las com seus próprios meios, é uma decisão que cabe a você. Mas se você quiser desistir e quiser buscar um novo relacionamento com Deus, baseado em um arrependimento sincero, quebrantamento perante Ele, o senso de dependência da sua graça, então, esse chamado é para você nessa noite. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo desafio que a Tua palavra lança para nós mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque nós reconhecemos que também somos pecadores. E que muitas vezes, Pai, nós temos confiado demasiadamente em nós mesmos, na nossa capacidade. Temos permitido que ídolos sejam entronizados em nossos corações, até de uma forma inconsciente. Mas eles estão lá. E precisam ser retirados, porque o Senhor não divide a tua glória com ninguém e nem as dá às imagens de escultura. É o que o profeta Isaías afirma. Nós cremos na tua palavra. Então pedimos, Senhor, que o Senhor traga o convencimento do teu Espírito aos nossos corações. A tua palavra diz que é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Que Ele possa operar em nossas vidas nessa hora, Pai, e nos convencer, para que nós nos arrependamos sinceramente e digamos com as nossas próprias palavras: pecamos contra o Senhor, fizemos o que é mal aos teus olhos. Tem misericórdia de nós, restaura-nos, Senhor, pela tua graça. Ó Senhor, nós pedimos que o Senhor tenha compaixão de nós, não baseados no nosso mérito, mas pela intercessão de Cristo.
Ele ao mesmo tempo é o sacrifício perfeito, o cordeiro que foi oferecido a Ti, e Ele também é o nosso sacerdote, que intercede por nós na Tua presença. Que essa intercessão seja ouvida, seja atendida, e que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude em nossas aflições e angústias. Que o Senhor, nessa noite, venha, Senhor, nos ajudar a identificar as rachaduras na nossa vida, na nossa relação contigo, na nossa relação com o outro, com o trabalho, com a vida, com as áreas da nossa vida que estão fragmentadas, que estão desmoronando, Senhor, e não podemos fazer mais nada a não ser jogar tudo no chão e começar de novo. Então ajuda-nos, que tenhamos coragem de recomeçar, porque sempre é tempo de recomeçar na Tua presença, Senhor. Isso vale para Israel do passado, isso vale para os discípulos do primeiro século, isso vale para nós, igreja do século 21. E assim como Pedro precisou se converter muitas vezes, nós também precisamos nos converter de novo, de novo e de novo, porque temos traído o Senhor, assim como Pedro fez muitas vezes. Então, Senhor, converte o nosso coração nessa noite, leva-o de volta ao fundamento da relação contigo, que ele esteja bem alicerçado e bem firmado, para que nós não sigamos sendo envergonhados pelos filisteus, não sigamos sendo derrotados, ó Deus, pelo pecado, pela iniquidade, pelas tentações que nos sobrevêm, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe e restaure a nossa vida e a nossa relação contigo, Pai, porque certamente o Senhor se levantará e pelejará por nós, e nós veremos a vitória do Senhor chegar sobre as nossas vidas. O Senhor nos ajude a entender, Pai, que o caminho da vitória passa pelo arrependimento sincero na Tua presença. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.